Boa tarde, gente. Vixe, que desânimo. Boa tarde. Isso, tem que ser animado, não? O pessoal lá que vai assistir em casa, né, tem que ver que vocês aqui são animados, né? Para contagiar eles lá, não é não? Ei, não, ai, que maldade. Ai. Tá chegando a hora. Hoje é o dia que de hoje, 20 e quanto? Estou todo perdido. 27. Faltam 3 dias. Sábado nós teremos aulão de véspera, não é isso? Estou aprontando algumas surpresas para vocês, mas eu não posso contar agora, né? Só no sábado mesmo. Hoje nós vamos resolver algumas questões passando pelos itens do edital. Não sei se a gente vai conseguir contemplar tudo, mas à medida do possível nós vamos nesse... A gente tem 4 horas de aula, né? Não. É 1h30, né? 1h30. Vocês querem se aproveitar, né? Então vamos ver se nessa 1h30 a gente consegue visitar todos os itens do programa. Então vamos lá. Primeira questão. Bom, todas são questões CESP, tá? Questões que vocês já devem ter visto nos sites, já devem ter visto em livros, enfim. Mas nós vamos aproveitar essa questão para rever o material que vai vir na prova, tá? Rever o edital. Então, certamente, a maioria das questões aqui já é de conhecimento de vocês. A necessidade de conhecimento do sistema financeiro nacional é crescente ao longo do tempo, pela importância que exerce na economia e no segmento empresarial de um país. O sistema financeiro nacional é composto por um conjunto de instituições financeiras públicas e privadas, e o seu órgão normativo máximo é o Conselho Monetário Nacional. Ora, Conselho Monetário Nacional vocês têm que estudar, têm que saber quem é ele, quais são suas atribuições, ele é responsável pelo quê, vocês têm que saber disso. Tem que saber qual é a composição do Conselho Monetário Nacional, tá certo? Tem que saber um pouco sobre as reuniões que o Conselho faz, com que periodicidade essas reuniões acontecem, quem participa dessas reuniões. Estudinho, só para começo de conversa. Conselho Monetário, só, tá certo? Muito bem. Só lembrando, ontem uma aluna me perguntou e eu esclareci para ela, e ela leu um material e eu disse, olha, isso aí, a interpretação não é essa. Junto com o Conselho Monetário Nacional, participa nas reuniões a COMOC, Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Pois bem, além da COMOC, existem 7 comissões consultivas. A dúvida dela era, a COMOC é uma comissão consultiva? Não. Tá certo? Porque ela leu lá uma redação, de fato, ela leu é um texto oficial que ela leu. E dava a entender, poderia causar esse tipo de interpretação. Mas COMOC, comissões consultivas, são 7 distintas, tá? Pois bem, entre as competências privativas do Banco Central, entendidas como aquelas que não podem ser delegadas para qualquer outra instituição, inclui-se o estabelecimento da meta da inflação. Certo ou errado? Errado. Quem é que estabelece a meta da inflação? Conselho Monetário Nacional. Cuidado, já caiu na prova algumas vezes dizendo que é o ministro da Fazenda, que é a presidente da República, é o Conselho Monetário Nacional. Viana, será que eu preciso saber qual é a meta da inflação atualmente? Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá no site. Não custa nada ver. Tá certo? Nós vemos sobre um regime de controle inflacionário, então a meta é estabelecida para o ano com 2 pontos percentuais acima, 2 pontos percentuais abaixo. Certo? Alguém sabe aqui qual é? Oi? Não. Isso aí é a meta Selic. Estou falando da meta da inflação. Então fica aí, olhe lá, você que está em casa, entra lá no site do Banco Central e veja qual é a meta da inflação. Eu não vou dizer sabe por quê, para vocês exercitarem, eu sei que vocês querem tudo de mão beijada. Questão número 2, aí tem 19 aqui, ó. Não tem uma falha aí, né? Então a gente, em vez de dar 2, vamos ver a 19. Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional compete julgar em primeira instância. É primeira instância? É o quê? Segunda. Eu vou ler o resto da questão? Uma ova que eu vou ler. Para que eu vou perder tempo? Tempo no dia da prova é precioso. Descobriu o erro, nem olha mais. Você tem certeza que está errado isso aqui? Que não é primeira instância? Tem certeza? Pronto. Para que vai ler o resto? Me diga. Para quê?
Para nada. Para perder tempo, pois não. Para perder tempo, para confundir a cabeça, para ficar agoniado, né? Então, esquece, segunda instância, nem vamos ler o resto. Vamos fazer de conta que a gente está na prova aqui, certo? Muito bem. Número 2. Uma empresa que capta ou administra seguros. Beleza, estamos falando sobre seguros. Quem é que supervisiona seguros? SUSEP, beleza, mas será que ele vai perguntar isso? Porque na hora que você lê uma questão, você tem que começar a pensar na questão, né? Uma empresa que capta ou administra seguro, aí você começa a pensar, o que será que vem por aí? Não se caracteriza, de acordo com a Lei 4595, como instituição financeira. Isso é correto? É. Ela não é instituição financeira. Instituição financeira é aquela que faz intermediação de recursos de terceiros ou que faz aplicações de recursos próprios, né? Tem lá, o artigo 17 da 4595 define o que é instituição financeira. Vale a pena dar uma lida antes da prova. Artigo 17, seu parágrafo único. Definição de instituição financeira. Lê os dois, o artigo e o parágrafo único. Pois bem, o que ele diz aqui? Com a empresa que capta ou administra seguros não se caracteriza, de acordo com a lei, como instituição financeira. Correto. Até aqui está indo tudo muito bem. Embora possa a essa ser equiparada para fins específicos, em outras leis específicas, como, por exemplo, a lei que dispõe acerca dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Correto. Tá certo? Ela não é instituição financeira, mas em algumas coisas específicas ela equipara-se, ela está no rol das instituições financeiras. Tá? Ela entra no mesmo controle, na mesma fiscalização que uma instituição financeira recebe com relação àquele item específico. Então, por exemplo, os crimes contra o sistema financeiro nacional têm leis específicas, tá certo? Tem órgãos específicos que cuidam disso e seguradora está no bolo também. Legal? Agora vamos à questão 3. O bicho aqui está caindo, eu quase não uso, aí pronto. Só uso para ler, né? Se eu tirar aqui, pronto, aí eu vou ficar assim. Aí não rola, né? Questão número 3. As atribuições do Banco Central, de novo, por dia da prova, você tem que saber as atribuições do Conselho Monetário, tem que saber as atribuições do Banco Central, tem que saber as atribuições da CVM. Esses 3 vão vir questões sobre esses 3. Conselho Monetário, Banco Central e CVM. Pode esperar. Muito bem. As atribuições do Banco Central incluem estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras. Sim ou não, até aqui? Sim, muito bem. Vigiar a interferência de outras empresas no mercado financeiro. Sim. Como é que ela vigia? Tem uma guarita lá, assim. Aí bota um guarda lá no primeiro andar. É assim? Tudo de forma eletrônica. Se for preciso presencial também, mas estou de olho em você. Eu tinha um colega que dizia, arregale do olho, que eu estou de olho em você. Pois bem, o Banco Central diz a mesma coisa. Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais e controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Sim. Aí alguém pensou assim, o mercado de capitais também ele vigia? Vigia. E o Banco Central também tem interferência no mercado de capitais? Tem. Ele também supervisiona? Sim. Pode ter certeza. Pois eu achei que era só CVM. Pois desache, minha filha. Desache, porque Banco Central também. É claro que essa atribuição é maior na CVM, mas tem coisas que é o Banco Central quem olha. Tá certo? Então, afirmativa, certíssima. Questão número 4. Os bancos comerciais e de investimento podem captar depósito a prazo. Pode ou não pode? Pode. Você põe um tiozinho assim. Quem mais capta depósito a prazo? O pessoal que estava no aulão de ontem. Eu botei uma questão só sobre isso. Vamos lá, vamos ver se vocês se lembram. De ontem para hoje, não é possível. Além de bancos comerciais e bancos de investimento. Vamos lá. Banco de Desenvolvimento. A Caixa Econômica. Cooperativa de crédito somente dos seus cooperados. Banco múltiplo. Banco comercial, vocês já disseram? Já? Se não disse, estou dizendo de novo, não tem problema não. E o banco cooperativo, né, que pode ser comercial, e como eu anunciei ontem também, surgiu aí, eis que surgiu no mercado um banco cooperativo múltiplo, que coisa interessante. Então essa galera capta depósito a prazo. Ah, vocês esqueceram de um.
E ainda bem que eu não esqueci, porque senão o pessoal que assistir online vai pensar que é só isso. As financeiras, ó, 5, pega 5 para ela. Vai ganhar uma balinha, ó, uma balinha para você, ó, muito bem. Hoje a balinha é virtual. Faltou as financeiras, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, SCFI. Certo? Oi? Terminamos a questão? Não, é porque o Viana hoje chegou acelerado, né? Engatou uma quinta marcha, tá. Ao captar depósito à vista, as instituições financeiras são denominadas de monetárias. Certo ou errado? Certo. Aí a questão está tratando de duas coisas. Primeiro, depósito a prazo. Ele citou duas, a gente aproveitou e citou as outras. E aí ele está dizendo que as que captam o depósito à vista também são denominadas de instituições monetárias. Está certo. E quais são as que captam o depósito à vista? Diga aí para mim, que eu me esqueci. Vamos lá, quais são as instituições financeiras que captam o depósito à vista? Banco múltiplo. Agora, peraí, banco múltiplo, desde que ele tenha carteira comercial. Banco comercial. Caixa econômica. Cooperativa de crédito. E o banco cooperativo, que pode ser múltiplo ou comercial. Acabou? Acabou. Tudo bem. Essas são chamadas instituições financeiras monetárias. Menino 1. Deixa eu aproveitar para dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que existem as instituições financeiras, eu recomendei vocês lerem o artigo 17. Mas tem algumas instituições que operam no mercado financeiro que não são financeiras, não é? Dê um exemplo de uma, que não seja um daqueles órgãos, vai, porque você falar Conselho Monetário Nacional está fácil, está de graça. Conselho Nacional de Previdência, sem ser nenhum dos conselhos, nenhum supervisor. Diga alguém da galera que está lá embaixo, na estrutura, que está entre os operadores do sistema financeiro, que está no subsistema de intermediação, que não é instituição financeira, não faz intermediação financeira. Diga só um exemplo. Não, nós não estamos tratando desse assunto no edital. Menino! O pessoal lá em casa já respondeu. Eu vi, parabéns, viu, vocês que estão em casa. Por exemplo, seguradora é instituição financeira? Vocês acabaram de responder uma pergunta. Seguradoras, as instituições, que mais? As entidades. Ai, ai, ai. Olha, eu vou dar mais um exemplo só. Só mais um. Porque essa daqui eu quero chamar a atenção. Seguradora a gente já falou. Mas essa aqui eu quero chamar a atenção, ó, que é a bolsa. Não é a bolsa que vocês carregam matéria de vocês não, tá? É a bolsa de valores. Bolsa de valores não é instituição financeira, é uma instituição auxiliar. O que é uma instituição auxiliar? É uma instituição que coloca frente a frente, cara a cara, tete a tete, vendedor e comprador. Ou coloca poupador e investidor. Ou, sabe daquele, ó, agente deficitário e agente superavitário. O papel dela é colocar os dois para conversar. Só. Ela não faz intermediação. Então, essa instituição aqui é uma instituição clássica do tipo auxiliar. Muito bem, qual a questão que nós estamos? 5. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou SELIC, provê maior segurança aos compradores e vendedores de títulos públicos. Provê ou não provê? Provê. Quais são os títulos públicos negociados no SELIC? Os títulos públicos federais. Tem outros títulos públicos lá? Pode ser. Por que pode ser? Porque realmente eu não pesquisei para saber se eles estão lá, que são os públicos estaduais e municipais, emitidos até janeiro de 92. Essa galera está afiada. É o que diz a norma. Se ainda tem título estadual ou municipal que não venceu e foi emitido antes dessa data, está lá. Tá certo? Está lá. É o que diz a norma.
e pode vir no concurso que diz a norma. Muito bem. Se ele foi emitido depois dessa data, ele está onde? CETIP. Quem mais está no CETIP, além dos funcionários? Os títulos privados. Além dos funcionários, se acharam graça, né? Mas foi só para alertá-los que CETIP é uma sociedade anônima. E Selic é um sistema. Selic, sistema eletrônico de teleprocessamento. Não é uma empresa. Oi, filha. Dificilmente serão. Boa pergunta. Pega uma balinha, segura a balinha virtual. Ó. Olha, ela fez assim, a bichinha. Não, nessa época não tinha obrigatoriedade dos títulos serem escriturais, eles eram físicos, mas tem registro lá, tá? Então seu detentor deve ter o papelzinho guardado. Vamos lá, questão número 6. Em uma transação de compra e venda de um determinado título realizada pela... Na verdade, hoje é pelo CETIP, né? Porque CETIP mudou de nome, agora o nome do CETIP é masculino, é balcão. Tá certo? Antes era o cera de Quilmes, era central. Antes era central. Hoje mudou, é balcão, mas continua a mesma sigla. Então, em uma transação de compra e venda de determinado título realizado pelo CETIP, o preço do título é definido por ele, pelo CETIP. É isto? Não, quem define o preço do título é quem vai vender, é o dono do título, é o titular. O título é meu, eu vendo pelo preço que eu quis. Sabendo que se eu tentar vender por um preço exorbitante acima do mercado, eu não vou conseguir, mas quem define sou eu o preço. Então, definido por ele, sendo... Não precisa nem ler mais o resto, porque o resto é tão absurdo, ó. As partes obrigadas a aceitar as condições estipuladas pelo CETIP. Vamos para frente. O Código Civil Brasileiro 10.406 é a lei, nos termos dos primeiros artigos, nos seus primeiros artigos, trata da personalidade e da capacidade das pessoas naturais e das pessoas jurídicas. Com base na referida lei, julgue os itens a seguir. Esse enunciado é igual ao de ontem. Eu copiei e colei. Mas só que os itens não são. Os itens são diferentes. A personalidade civil é algo que os menores de idade adquirem quando completam 18 anos. Não, a maioridade não é com 18 anos, não? Ou quando são emancipados pelos pais, não é isso, não? Quando é que está o erro aqui? A personalidade civil surge quando nascimento com vida. Personalidade civil ou jurídica. Qualquer uma das duas formas pode vir na prova. Então, a pessoa natural tem personalidade civil ou jurídica quando nasce com vida. Muito embora o Código Civil já diz que... Tem alguma buchudinha aqui? Eu tenho um bocado de buchudinha na minha... Tem lá em casa, pois você, buchudinha, ó, o bebê, buchudinha, já tem direitos. Menino, a lei já protege, viu, buchudinha? Seu filho ou sua filha. Mesmo não tendo personalidade jurídica ainda. Que coisa, né, doutora advogada? A personalidade jurídica é só com nascimento com vida. Mas ela já tem proteção legal ainda na barriga da mãe. Vamos para frente. Os viciados em tóxicos. Os viciados em tóxicos estão em que grupo? Absolutamente incapazes, relativamente incapazes ou plenamente capazes? Relativamente capazes. Beleza. Quem mais está entre os relativamente capazes? Digam para mim. Pessoal de casa pode participar. Os ébrios. Temos o viciado. Os ébrios, que mais? Os pródigos, que são aqueles que gastam desordenadamente, né? Que mais? Os entenderam, né? Os que têm discernimento reduzido por deficiência mental ou outra causa, né? Ele dá discernimento reduzido. Que mais? Os que têm entre 16 e 18 anos e os
excepcionais. Excepcionais são aqueles que nascem nessa condição. Existe o que tem a doença mental e tem discernimento reduzido, e também nesse grupo estão os excepcionais. Tem que lembrar de citar os dois. Pois bem, os viciados em tóxico, vocês já disseram, são relativamente capazes, ainda que maiores de idade, continuam sendo relativamente capazes porque são viciados em tóxicos. Podem ser considerados relativamente incapazes, na verdade eles são, né? Para a prática de certos atos, quando em função do vício tem o discernimento reduzido. Correto. Tá certo? Correto. E por que pode, Viana? Todo viciado em tóxico, bom, é a subjetividade da lei, né? A lei diz, os viciados em tóxicos. Legal, agora, vai lá o juiz definir o grau de vício dele ser relativamente capaz ou não. Tóxicos ilegais, tá? Tóxicos ilegais. Muito bem. A poupança é um dos investimentos financeiros mais populares do país. É simples, de fácil entendimento, permitindo a aplicação de pequenos valores. Qual é o valor mínimo para se aplicar na poupança? Poupança. Qual é o mínimo? Mínimo. Hein? 1 centavo. Menos do que 1 centavo não pode, não? Pode, mas não vai render. Não, o valor mínimo 1 centavo. E o máximo? O máximo. Quanto é que você tem para aplicar na poupança? Diga aí. R$500 que pobreza aumente? Não tem limite. Tá? Poupança tem imposto de renda? Então responda direito. Poupança tem imposto de renda? Para pessoa, isso, depende. Para pessoa física e para pessoa jurídica? Não, está errada a resposta. A resposta certa é assim. Poupança tem imposto de renda? Não para a pessoa física e para a pessoa jurídica? E para as demais? Tem. Então, arregado do... Muito bem. E se eu aplicar na poupança mais do que 50 mil, tem imposto de renda? Eu, Viana, pessoa física, mais do que 50 mil, tem imposto de renda? Ah, vocês agora ficaram na dúvida, né? Tem ou não tem? Não! Não tem não, mas tem gente que ainda insiste com essa tese ainda. Gente, olha, isso foi uma lei que o presidente Lula ainda queria que vingasse e não vingou, foi engavetado. Não existe imposto de renda para nenhum valor de depósito em poupança se for para pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos. Ei, e banco... Lá vou eu causar polêmica. Banco comercial pode captar poupança? Pode. Não existe nada que... vou dar só um exemplo para vocês irem para casa. Vão para casa e vocês mesmos respondem. Banco da Amazônia é banco comercial? É. Banco da Amazônia não é um banco comercial? Entre no site do Banco da Amazônia e veja os produtos que ele tem, tá? Se os outros bancos comerciais não captam, é porque eles não querem. Não porque eles não podem. Mas olha lá, Banco da Amazônia. Lá vai Viana causar polêmica. Mas polêmica é bom. Vamos lá para a questão número 9. A remuneração da poupança será calculada sobre o menor saldo apresentado em cada período de rendimento. Por que o menor? E por que não seria o maior? Já estou chorando de emoção, tá vendo? A prova é dia 30. Vocês vão ter saudade das aulas, vão? Que mentira. Eu vou ter, eu já estou com saudade, viu? Já estou ficando tranque. Ei! O que eu estou dizendo, hein? Por que o menor saldo e não o maior? Aqui é o período. Olha, primeiro, ele fala aí no final, período de quê? Diga para mim. Período de rendimento. Vamos lá. Período de rendimento da poupança é qual? Um mês corrido. Um mês corrido. Mas não é um mês sai correndo de você não, viu? É dias corridos. Um mês corrido. Pronto. Se você deposita dia 10, dia 16, eu falei 10, saiu 16. Vai render todo dia 16. Um mês corrido. Esse é o período, um mês corrido. Só lembrando que os depósitos feitos dia 29, 30 e 31 serão considerados como o dia 1º. Muito bem. Durante esse mês aqui qualquer, que não importa aqui, o mês X, o menor saldo que passar
nesse período é que será remunerado. Por que isso? Porque se você botou 5 mil, sacou 1.000, depois botou mais 1.000 de novo, não vai ser sobre os 5 mil, vai ser sobre os 4 que você não retirou. Você botou 5 mil, sacou 3, depois botou 8, vai ser sobre 2. E aqueles 8 começam um novo período. Não é assim? Então, a afirmativa está correta. Considera-se período de rendimento... eu já respondi. Considera-se período de rendimento para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos o mês corrido, está aqui. A partir da data de aniversário da conta de depósito da poupança. Isso aqui é o que está na norma. Eu tirei da norma essa expressão lá, tá certo? Mas, na verdade, é a partir da data do depósito. Seria a melhor redação para os dias atuais. A partir da data do depósito. Depositou dia 16, todo dia 16, todo dia 16 e assim vai. Questão número 11. Os seguros do tipo VGBL. Nós estamos falando de quê? Previdência. O que eu tenho que saber, Viana, sobre previdência para a prova? Eu preciso saber que existe entidade fechada de previdência complementar e preciso saber que existe entidade de previdência complementar. Entidade fechada de previdência complementar, ela é sem fins lucrativos. Tá certo? Sem fins lucrativos. Entidades abertas de previdência complementar com fins lucrativos. Certo? Qual é a forma de constituição de uma entidade fechada? Associação civil, sem fins lucrativos. E aqui, entidade aberta, sociedade anônima. O que mais eu preciso saber? Entidade fechada de previdência complementar. Os planos dela, são coletivos, é igual para todos os funcionários da empresa que mantém. É igual, todo mundo tem direito, o plano é igual. E eu vou repetir, todo mundo tem direito de ter esse plano, não tem obrigação. Tá? As entidades abertas, os planos são o quê? Os planos são individuais. Mas pode ter também planos coletivos. Deixa eu apagar aqui. Certo? Planos individuais ou coletivos. Como eu costumo exemplificar em sala, uma empresa pode pedir para uma entidade aberta de previdência complementar, crie um plano para a minha galera. Aí aquela entidade aberta vai criar um plano para os funcionários daquela empresa, mesmo ela não estando patrocinando aquele plano. Então, os planos são individuais ou coletivos. Certo? Agora, quais são os planos que nós temos nas entidades abertas de previdência complementar? PGBL e VGBL. Certo? PGBL, o imposto de renda incide sobre os aportes mais os rendimentos. VGBL, o imposto de renda incide sobre o quê? Somente os rendimentos. Legal? Isso vocês sabem, não sabem? Muito bem. Os seguros do tipo VGBL possibilitam o desconto integral dos prêmios mensais para aqueles contribuintes que utilizam o formulário de declaração simplificada. Certo ou errado? VGBL não possibilita desconto de imposto de renda algum, nem para quem usa formulário simplificado, nem completo. Quem tem direito a ter desconto na declaração anual de imposto de renda, que diminui a base de cálculo do seu imposto, é os contribuintes do PGBL, mas somente se eles declararam o imposto de renda no formulário completo, não formulário simplificado. Tá? Além dele contribuir para o PGBL no formulário e declarar o imposto de renda no formulário completo, ele precisa também
contribuir para o INSS, para ele fazer jus. Não é isso que vocês estudaram? Então, o 11 está certo ou errado? Errado. 12. Os títulos de capitalização, está lá, item do edital, sociedade de capitalização, vocês têm que saber sobre o título de capitalização. Talvez venha uma ou duas questões sobre o título de capitalização, porque a Caixa gosta de vender, cara, não sei o quê. Pode ser que eles queiram já, que vocês cheguem lá, tenindo que ir na beira de sino. Certo? Então vale a pena revisar esse item do edital. Os títulos de capitalização são adequados para os recursos de médio e longo prazo, têm baixa liquidez, sendo vedada a distribuição de prêmios aos detentores desses títulos por meio da realização de sorteios. Estava indo bem, não estava? Na verdade, título de capitalização é mais indicado para quem tem dinheiro que não vai precisar a médio e longo prazo. Porque se for para curto prazo, título de capitalização não é um bom negócio. É para o dinheiro, para você esquecer o dinheiro lá. Tem baixa liquidez, é verdade. Você não pode resgatar na hora que você quiser. Cada título tem um período mínimo de carência para resgate. Varia de título para título. Então a liquidez é limitada. Estava indo bem. Que estragou dizendo que não pode ter sorteios. Na verdade, esse é o principal atrativo. Tá certo? É o prêmio através de sorteio. Beleza. O cartão de crédito é um serviço de intermediação que permite ao consumidor adquirir bens e serviços em estabelecimentos comerciais previamente credenciados. O cartão é emitido pelo prestador do serviço de intermediação, chamado genericamente de administradora de cartão de crédito. Acerca desse assunto, julgue os itens. Eu vou dizer pela enésima vez. Quem fiscaliza as administradoras de cartão de crédito? Eu não sei, também. Não é o Banco Central, viu? César já perguntou isso 300 vezes. Banco Central não fiscaliza as administradoras. Ponto. Agora, os bancos não lidam com cartão de crédito? Banco Central fiscaliza os bancos? Em tudo que os bancos fazem, inclusive nas transações envolvendo cartão de crédito. Então, se você que está me ouvindo em casa, você que está aqui, tem um cartão de crédito que você recebeu lá no seu banco de relacionamento, essa relação que você tem com o banco, a forma como o banco vai lidar com esse produto com você, o Banco Central está fiscalizando. Tá? Agora, o banco só emitiu um cartão porque tem também uma administradora. Ou ele fez parceria com uma. Agora, essa empresa administradora considerada isoladamente não é fiscalizada pelo Banco Central, porque ela não é uma instituição financeira. Muito embora uma súmula do STF disse que elas se equiparam a... Isso já foi questão de CESP também, mas para o Sistema Financeiro Nacional, para o Conselho Monetário Nacional, ela não é instituição financeira. A pergunta dela. Se a CESP perguntar, o Banco Central fiscaliza indiretamente as administradoras, eu diria não e entraria com recurso. Que fiscalização indireta é essa? Me dê mais detalhes. Por exemplo, como é que seria? Fiscalização indireta? Olho para um tentando ver o outro? Não é? Eu fiscalizo meus filhos. Através de outras pessoas? Talvez, né? Pode ser. Mas, na verdade, o que eu estou fiscalizando são eles. Não é os outros, né? Eu posso obter informação. Então, está meio infeliz essa redação. Tá certo? Ela nunca fez esse tipo de pergunta, mas quem sabe, né? Vamos para frente. Cartão de crédito é um serviço de intermediação que permite ao consumidor usuário, adquirir bens e serviços em estabelecimentos comerciais credenciados. Tudo bem? Tudo, eu só vou comprar nos estabelecimentos que são credenciados, que aceitam o meu cartão. Como é que eu sei que o estabelecimento aceita o meu cartão? Por causa da bandeira. A comprovação de identidade do usuário do cartão, você vai com o cartão para um estabelecimento, é obrigatória? É. Mediante a apresentação do cartão e de documento de identidade com... Vocês que assistem minha aula, lembram daquela fotozinha que aparece? Lembra? Muito bem. Quem é que aparece lá? O grande Seu Madruga, né? A identidade do Seu Madruga é colocada lá para todo mundo ver. Muito bem. Somente as instituições financeiras podem conceder financiamento para quitação de débitos junto às empresas administradoras de cartões de crédito,
quando o usuário do cartão opta por não pagar totalmente a fatura mensal. Pronto! É esse o papel da instituição financeira. Financiar o usuário. Ele não pagou, a instituição financeira paga por ele. Para quem? Ele diz aqui para quem? Para a administradora. Para você ver como existem duas instituições distintas. Porque é a administradora que repassa isso para os estabelecimentos credenciados. O cheque é, por lei, uma ordem de pagamento à vista. Ainda amplamente utilizado nos pagamentos, aquisição de bens e prestação de serviço, tem regras e procedimentos que devem ser observados pelas partes envolvidas. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir. Galera de casa, tá tranquilo? Olha, dia 30 vai ser assim. Vocês vão tirar de letra, vocês vão ver. Vai vir a surpresa? Vai. CESP não vai desonrar a sua fama de trazer surpresa, né? De pegar um assunto que ninguém imaginaria. Ela vai vir, vai trazer, tá tranquilo. Mas você tem 204 pontos a fazer. Se fizer 202, também tá bom. Não fique estressado, né? Já pensou? Hein, Lu? Assistesse. Oh, minha Nossa Senhora. Vocês têm que estabelecer uma meta pessoal, tá? De quantos pontos você vai fazer. Alguns alunos já me perguntaram, Viana, tu acha que quanto passa? 204. Tá, mas 204 vai ser praticamente impossível. De verdade, tá? É meio difícil alguém acertar tudo. CESP, outras bancas dá, mas CESP, meio complicado. De qualquer forma, eu imagino que se você fizer 160 pontos, você está dentro. Se você fizer 140 pontos, você está concorrendo fortemente. Então, é por aí que vocês têm que visar para a sua aprovação. E aí, acharam boa ou ruim a notícia? Dá para fazer 160 pontos? Dá. Conhecimento bancário, só aí são 110 pontos, aproximadamente, vocês vão fazer. De 100 a 110 pontos. Os outros 60. Vamos para frente. 15. Se ao endossar o cheque, se fizer constar no verso o nome do beneficiário, de um novo beneficiário, fica caracterizado o endosso em preto. O que é que diz a questão? Sem discriminação. Está errado. Porque o endosso é em preto. Quando você coloca o nome da pessoa, endosso em preto. Se não colocar nome de ninguém, endosso em? No verso do cheque? É para ser no verso. Não pode ser na frente. Tem que ser no verso. E ontem a gente viu na nossa aula que a lei permite que, se o verso acabou, anexe uma folha. Questão 16. O cheque cruzado. O que é o cheque cruzado? É aquele que você faz uma cruz. Não é não? Cheque cruzado, uma cruz. É não? É um X. Não? É o quê? Duas linhas paralelas. Tanto faz nesse sentido ou nesse? Oh, minha senhora. Agora, excesso de zelo, porque os alunos me perguntam, né? Eu fico tirando onda com vocês na sala de aula e vocês querem tirar onda comigo, né? Tem que ser transversal? Tem que ser transversal ou vertical, viu? Só não pode ser horizontal. Ô, cheque arrochado. Vamos lá, eu boto o X, você bota a bola onde? E agora? Perdeu, ganhei, pronto. Então, cheque cruzado são duas linhas paralelas. O cheque cruzado não poderá ser resgatado diretamente no caixa. É isso aí. O cheque cruzado obriga o favorecido a depositar em... Não pode ir direto no caixa. Ah, Viana, vai ser assim no dia 30? Vai. Vai ser assim mesmo. O cheque emitido em praça diferente daquele do banco sacado tem prazo de apresentação de até... Não é isso? Prazo de apresentação são quais? 30 ou 30, se dá mesma praça. E 60, praça diferente. E o que é que a gente considera praça? Por favor, não erre isso na prova, minha Nossa Senhora. Não pense como comerciante. O que é que o comerciante diz? Não aceito cheque de outra praça, de outra cidade, não é isso? Por falar nisso, o comerciante pode recusar o cheque?
Pode, ninguém é obrigado. Agora ele tem que botar um cartazinho assim, não recebo cheque. Tem um supermercado aqui de Natal que recebia cheque até um dia desse, aí parou de receber, em todo lugar tem um cartaz. Você vai no banheiro, faz xixi, tá lá, não recebo cheque. Para onde você vai tem um cartaz. Você vai comprar, vai pegar uma mercadoria, aparece um papel assim. Pois bem, ninguém pode dizer que não viu aquele troço lá, né? Então ele não é obrigado a receber cheque porque ele avisou. Pois bem, o que é praça? Praça do cheque. Como é que eu sei da praça? Ó, a dica de ouro. Presta atenção, aqui é o cheque. Dá para ver aí? A imagem consegue ver aqui o cheque? Beleza. Aqui tem um banco onde a pessoa tem conta. Caixa Econômica Federal. Vocês não vão ter conta na Caixa quando passarem no concurso? Vão ou não vão? Qual é a conta de vocês? É a conta azul. Conta especial, só para quem tem dinheiro. Ó. Aí, vocês vão trabalhar em qual cidade? Diga aí para mim. Natal. Vixe, cabe todo mundo? Mas se você for convocado para Macaíba aqui, sei lá, nem sei se tem gente em Macaíba. Parnamirim, você vai? Claro, né? Oxente, vou correndo. Quer que eu vá? Segunda eu já vou, né? E se você for Currais Novos? Vou também. É tudo vovô aqui, tudo vovô. Então, Natal é a cidade, legal. Aí na hora de você datar o cheque, que dia é hoje, hein, gente? 27 de março. Eu posso botar 27 de 3 aqui? Não, tem que ser de março. Passei do cheque. Na hora que você vai botar a cidade, se eu botar aqui João Pessoa, é a mesma praça? Por quê? Diferente, ó. Eu vou comparar. Se eu botar aqui qualquer outra cidade que não Natal, esse cheque será de outra. Se eu escrever aqui Natal, onde eu esteja, posso estar. Eu ia até dizer uma besteira aqui. Posso estar em qualquer cidade do país. Se eu escrever Natal para o Sistema Financeiro Nacional, esse cheque é da mesma. E o prazo de apresentação é de. E quando é que o cheque prescreve? 6 meses depois do fim do prazo de apresentação. E quando é que eu conto o prazo de apresentação? A partir de quando? Do dia seguinte à emissão. Menino, estão anotando tudo, né? Está tudo aqui no cerebelo de vocês, não está? Vamos para frente. O cheque não representa um título de crédito. Errado. Representa. Câmbio é uma operação de troca de moeda de um país pela moeda de outro país. No Brasil, o mercado de câmbio é um ambiente onde se realizam as operações de câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco Central e entre esses e seus clientes, diretamente ou por meio de seus correspondentes. A respeito desse assunto, julgue. Um intervalozinho. Vocês estão sabendo que vai ter o concurso para o Banco Nordeste, não vai? Já está autorizado, vai ser a Fundação Carlos Getúlio Vargas, quase que Fundação Getúlio Vargas. A previsão da prova é para quando? Não tem aí, vamos até no máximo junho, né? Entre maio e junho, o edital vai sair a qualquer momento. Então você faz a prova domingo, aí tira uns dias de folgazinho, assim, uns 2, 3 dias para respirar, deitar na rede, balançar, tomando suco de limão e já começa a estudar para o Banco Nordeste. Porque aí você vai passar nos 2. Aí você escolhe. Sei não. Quem chamou primeiro? Você disse, não sei, vamos ver. Onde é que eu vou trabalhar? Olha, botando banca. Certo? Salário do Banco Nordeste similar ao da Caixa Econômica. Certo? Maior, é? Que chique. Muito bem. Operações de câmbio, questão 19. Operações de câmbio consiste basicamente na conversão da moeda de um país na moeda de outro país. Essas operações podem ser de compra de moeda estrangeira, de venda de moeda estrangeira e arbitragem. Pode? Pode. Existem mais? Existe. Além de compra, venda, arbitragem, tem o quê? Transferências, pagamentos, recebimentos. 20. Se um turista, vocês, por exemplo. Não, mas aí é aqui no Brasil, né? Eu já estava projetando vocês fazendo turismo nas Europa. Olha aí. Diga aí, Lu, nas Europa, que chique. Por que não? Why not? Eu conheço alguém que disse uma vez, e eu aprendi isso quando era criança,
Eu gosto de pessoas que imaginam coisas nunca antes imaginadas e digam, e por que não? Não é não? Eu era moleque quando aprendi isso, eu disse, e por que não? Pois bem, mas vamos voltar aqui. Se um turista trocar dólares por reais, então é um turista estrangeiro que está aqui, né? Estará trocando moedas, o que é denominado câmbio, é isso mesmo? Câmbio manual envolve em espécie. Se for através de conta, movimentação por cartão, não sei o que, etc., chama-se câmbio sacado. 21. O Banco Central, por meio dos dealers, olha, que coisa, está até aí em itálico, porque é uma expressão inglesa, né? Dealers realiza operações de compra e venda de moeda estrangeira. Se um determinado dia, primeiro, vamos com calma. O Banco Central faz essa compra e venda de moeda estrangeira através dos dealers? Sim. Através dos dealers. Quem são os dealers? São as instituições financeiras que ele elege para participar daquele momento de compra e venda. Se você entrar no site do Banco Central, você vai ver quem são os dealers atuais. Tá? Eventualmente o Banco Central pode até convocar outros, mas em geral ele utiliza os dealers. Então está indo bem. O Banco Central, por meio dos dealers, realiza operações de compra e venda de moeda estrangeira. Ponto. Não é com vocês, nem comigo, nem com qualquer... são os dealers. Se em determinado dia a taxa de câmbio estiver subindo além das expectativas oficiais, você já sabe o que ele vai perguntar, não já? O que ele vai perguntar? Qual vai ser a atuação do Banco Central se a taxa estiver subindo? Se a taxa estiver subindo, o que o Banco Central vai fazer com os dealers? Comprar ou vender? Vender, por quê? Está subindo, está faltando moeda, né? A lei da oferta e procura, a moeda está escassa, está faltando. Aí o que ele faz? Vende. Ele injeta a moeda, não é isso? Mas vamos ver se é isso mesmo que ele quer. Eu acho que é, né? Se em determinado dia a taxa de câmbio estiver subindo além das expectativas oficiais, o Banco Central poderá intervir. Pronto, é isso que ele quer saber. Como? Comprando moeda. É o quê? Vendendo. Querendo me enganar, é? Uma ova. Mas ontem eu adorei. A primeira questão da lista de ontem, eu enganei todos os 200 que estavam aqui. Foi bom demais. Eu disse assim na questão: o Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Fazenda, entre parênteses, presidente, vírgula, ministro do Planejamento, Organização, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eu botei ministro do Planejamento, Organização e Gestão e presidente do Banco Central. E todo mundo, certo, aquele coral de 200 pessoas. E só eu aqui, errado. Eu não, teve outro aluno ali que também disse que estava errado. Errado, não é ministro da Planejamento, Organização, é ministro do Planejamento. Legal, né? Gente, pessoal de casa, CESP tem que ter cuidado na leitura. Eles já botaram, por exemplo, zelar, você já sabe disso, mas vamos relembrar. Zelar pela liquidez e insolvência das instituições quando é solvência. Ele bota um "in" lá. Aí muda todo o sentido, né? Então, cuidado. Por exemplo, o que se negocia no mercado de capitais? Não são valores mobiliários? Ele já botou lá, valores imobiliários. Muda tudo. Valor imobiliário é terreno, casa, apartamento. Então, CESP você tem que ler com calma, sem vexame. Eu sei que vocês terão somente 4h30, não é isso? Mas dá tempo. Dá tempo. Vocês querem uma dica? Eu digo logo a dica para a prova no final. Espera aí, no final. Vou não. Quando é que eu estou, hein? 22. 2 patinhos na lagoa. O pessoal que joga bingo, né? Tirou a pedra, 2 patinhos na lagoa. É o 22. Eu não jogo não, mas eu sei. Se um banco autorizado a operar no mercado de câmbio fizer um contrato de compra de moeda estrangeira junto ao Banco Central, isso alterará a sua posição de câmbio e a do sistema.
aumentando a posição comprada do banco ou diminuindo a posição vendida. E agora? E agora, José? O gás acabou, tem pouca comida, acabou meu dinheiro. E agora, José? Eu estou apagando para dar tempo de vocês pensarem. Isso está certo ou está errado? Por quê? O que é posição comprada? Ó, aqui está um banco. Esse banco tem X dólares. Certo? Ao longo do dia, ele comprou mais do que vendeu. Alterou a posição dos dólares dele? Depende. Não, se ele comprou mais do que vendeu, sim, alterou. Né? Ele comprou mais do que vendeu. Se ele comprou mais do que vendeu, ele terminou aquele dia na posição comprada. Se fosse ao contrário, ele vendeu mais do que comprou, em termos financeiros, seria posição vendida. Vamos voltar para a questão? Se um banco autorizado a operar, que fizer um contrato de câmbio de moeda estrangeira junto ao Banco Central, isso alterará a sua posição de câmbio. Ele está dizendo que ele fez o quê? Um contrato de compra. Aumentando a posição comprada. Ou diminuindo a posição. Certo ou errado? Que sistema? Aumentando, onde é que está? Menina, será que não tem aqui? Então segue. Altera a sua posição de câmbio e a do sistema. Claro. Claro que sim. O sistema considera o quê? O que os bancos têm. Certo? Se esse banco aqui teve mais no final, porque ele fez transações, alterou. Aí você pode dizer, mas Viana, e se ele fez com outro banco? Mas não foi o que ele disse. Tá certo? Não foi o que ele disse. Se troca de um banco para o outro, aí não altera realmente a posição do sistema. Mas ele fez aqui junto a quem? Ao Banco Central. O Banco Central está fora. As reservas cambiais do Banco Central não fazem parte do que está sendo considerado na mão dos bancos. O sistema aí considerado. Tá certo? Então, alterou sim. Certo? Em relação ao mercado de ações e demais títulos mobiliários, julgue os itens a seguir. Para configurar uma operação à vista. É isso que vai cair na prova, viu? Operação à vista. Tá sabendo, né? Questão 74. Bom, para configurar... Estou brincando. Brincadeira, vai que o povo acredita, né? Esse cara viu a prova, não faço nem ideia. Faço nem ideia. Domingo eu fico na ansiedade igual a vocês. Verdade, eu fico na ansiedade. A prova começa de que horas? 1h30? 3? Vocês vão sair de 7h30 da noite? Que chique, solzinho frio. Essa hora, vocês já estão só fazendo a redação. Essa hora, domingo, vocês já estão na redação. Eita. Hã? Não é ainda nela não, viu? Não é ainda, já está nela. Pois bem, eu vou passar a tarde numa ansiedade, louco para que acabe logo para receber alguma notícia. Verdade. Quando é de manhã eu acordo assim, com frio na barriga e tal. Igual você. Quando chegar a prova em casa, como é que vai chegar a prova em casa? Não, depende da hora que eles saírem, né? Você pode sair com a prova? Quando? 15 minutos finais, ou seja, 7h15. Se você aguentar ficar até 7h15... não é questão de aguentar, não, é necessidade mesmo.
Tá bom, vamos lá. Olha, sabe qual é a dica? Agora é sério. A dica para fazer a prova domingo. Eu vou repetir isso no aulão de véspera, já falei em algumas turmas, mas eu vou dizer aqui agora. E o pessoal que está em casa ouvindo. Minha sugestão, e dá certo, se você refletir um pouquinho, dá certo. Você vai começar a fazer a prova por qual disciplina? Você vai começar pelaquela que você mais domina. Faz primeiro a disciplina. Se for conhecimento bancário, vai lá. Se for matemática, vai lá. Se for português, é nela. Não vá pela sequência do caderno, vá pela sua sequência. E qual é a sua sequência? Primeiro ao que eu mais domino. Quando você pegar a prova, pegou a prova, não pode abrir não, né? Ele bota lá, espera o aviso, você fica lá, me ajude, provinha, né? Faz lá o seu contato com o Criador, pede ajuda a ele, só que ele só vai ajudar se você estudou, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí abre a prova. Vai começar por qual? Pela que você mais domina. Depois, a segunda que você mais domina. Depois, a terceira. Depois, até a que você sabe menos. Se a que você souber menos for conhecimento bancário, deixa por último. Se a que você souber menos, que a professora Alexandra não me fica com raiva, for o tal do raciocínio lógico, né? É por ela que você vai deixar por último. Escolha a disciplina que você mais domina e bote numa sequência, a última é que você menos sabe. Pronto. Isso é para responder as afirmativas. Se você vai começar primeiro com a redação ou no final da redação, eu não tenho nenhum comentário sobre isso, que é muito pessoal. Tem gente que prefere logo se livrar da redação, tem gente que prefere primeiro olhar, botar os tópicos. Eu vou botar aqui os tópicos que eu vou abordar, guardo. Aí é com vocês. Mas na hora de responder a prova, analisar as afirmativas, comece pela que você mais domina. Sabe por quê? Vou explicar. Isso é batata, pode ter certeza. O pessoal que está em casa, pense também. O que você sabe hoje, se a prova fosse hoje, agora, daqui a 5 minutos, você iria responder, não iria? Iria. O que você já acumulou de conhecimento até agora vai te garantir uma certa quantidade de pontos. Então eu costumo dizer o seguinte, tem questão lá que foi feita para você. É sua. É uma questão que você vai bater o olho e dizer, eu sei. Então, lá são 120 questões. Tem as suas questões. Então o seu objetivo é encontrar logo elas. E você vai encontrar logo elas aonde? Primeiro nas disciplinas que você mais domina, depois você vai para outra. Porque se você começar da que você acha mais difícil, pensando, vou ficar livre desse pepino, tu dançou. Você vai esquentar a cabeça, você vai perder a concentração e o estímulo, porque a coisa não vai andar, e as suas questões estão lá. Ei, e eu? Não vai olhar para mim, não? Quando você abrir a prova, procure as suas, que elas estão ali assim para você. Ó. Olha eu aqui. Garanta logo o seu, seguro que é seu, pronto. Depois que você garantiu as suas, você vai atrás do lucro. Qual é o lucro? Aquelas que você dá mais ou menos, quem sabe, né? De repente, eu li ontem, assisti no aulão de véspera, enfim, mas agarre o que é seu logo, garanta. O que vier depois disso é lucro. Tá certo? Então, ó, pode ter certeza que eu estou dizendo, tem questões que foram feitas para você, garanta logo a elas, garanta. E deixa as que você nunca se relacionou bem com aquelas, não é no dia da prova que vocês vão ser os melhores amigos. Me poupe, mas não é. Forçar a amizade, né? Esse tempo todinho você não se relacionou bem com tal matéria. No dia da prova que vai ser tudo flores, uma ova que vai. Você vai logo cuidar do que é seu, fazer carinho de quem gosta de você e de quem você gosta. Depois vai dizer, agora que vocês já estão seguros, peraí, deixa eu ver se rola alguma coisa aqui com esses troços rim. Aí você vai lá para os troços rim, que eu não sei o que é. Pode ser português, pode ser matemática, pode ser conhecimento bancário, pode ser o raciocínio lógico, pode ser atualidade, não sei, você que sabe. Legislação, coisa ótima, não é? Tá bom? Façam isso que vai dar certo. Questão número qual? 23. Para configurar uma operação à vista, as liquidações física e financeira das ações adquiridas devem ser necessariamente efetivadas no mesmo dia da realização do negócio. Não. A liquidação acontece quando? 3 dias. Primeiro a liquidação física, depois a... Muito bem.
24. As sociedades anônimas de capital aberto podem negociar suas ações em bolsa de valores devidamente registradas na CMN. Certo ou errado? Teve gente que disse certo. É CVM, de novo, né? Eu botei nada de propósito para induzir você ao erro. É CESP. É na CVM, não é na CMN. Existe CMN? Existe. É o Conselho Monetário Nacional. Oi? Ações anônimas de capital podem negociar suas ações em bolsa. Elas podem, desde que devidamente autorizadas, registradas na CVM. Porque ela pode não querer. Certo? Não é deve, não, pode. Na contratação de correspondente no país, visando a prestação de serviços pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante, julga os itens a seguir. Correspondente bancária. Admite-se o subestabelecimento do contrato de correspondente. Admite-se. Correspondente pode subestabelecer aquele contrato? Pode. Quantos níveis? 1. Sendo, porém, vedado o subestabelecimento do contrato no tocante às atividades de atendimento em operações de câmbio. Tá certo. Eu posso subestabelecer, mas não as operações de câmbio. 26. A instituição contratante do correspondente bancário, né? O banco, por exemplo, a instituição contratante deve estabelecer, com relação à atuação do correspondente, plano de controle de qualidade, levando em conta, entre outros fatores, as demandas e reclamações de clientes e usuários. Certo. É responsabilidade da instituição contratante o nível, né, a qualidade, chegou a palavra, a qualidade do atendimento prestado pelo correspondente. Tá certo? Aí, se o correspondente não tiver um ambiente agradável, para ficar melhor, ele pode atender lá dentro do banco? Não pode, é proibido. Então, crie primeiro o seu ambiente agradável, mas principalmente, não é nem a questão ambiental sim, mas principalmente o atendimento, a cortesia, a presteza na informação, passar a informação correta, tudo isso é responsabilidade da instituição contratante. Muito bem, penhor é direito real de garantia vinculado a uma coisa móvel. Tem penhor de bens imóveis? Qual? Navios e aeronaves não é penhor, é hipoteca. Diga outra. Tem penhores de bens imóveis? Qual? Hã? Tem, ela diz assim, tem, qual? Não sei. Tem não, gente. Penhor é de bens móveis. Imóveis será hipoteca ou alienação fiduciária. Penhor é para bens móveis. Vixe, penhor é um direito real de garantia vinculado a uma coisa móvel. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor. Lembra do exemplo que eu dou na sala de aula, do penhor rural, que o agricultor foi pedir dinheiro emprestado ao banco, né, para um financiamento rural, aí empenhou os bodes. Lembra? Aí ele chega na agência no dia seguinte com os bodes. Onde é que eu ponho? Lembre disso. Não ponha, leve de volta, você fica com o bem. Certo? No penhor rural, industrial, mercantil e de veículo, as coisas ficam com o devedor, que as deve guardar e conservar. Não é para matar os bichinhos para fazer um churrasco, não. Mesmo tendo passado no concurso da Caixa. Faz churrasco com outros bichinhos. Faz churrasco de tanajura. Esses dias eu estava lembrando de tanajura. Alguém aqui já comeu tanajura? Ah, tem gente que não está... É bom, né? Tanajura assim na manteiga. Quando eu era menino, a gente ficava cantando assim, cai, cai, tanajura, aqui é tempo de gordura, cai, cai. Pegava essa tanajura, chegava em casa numa frigideira. Bom demais. Agora só o traseiro dela, o corpo dela joga fora, né? Aquela gordurinha. Tem gosto de quê? De tanajura, vai. Não, mas é gostoso, viu? Não é não, meu amigo velho? Por que eu estou falando disso, meu Nossa Senhora? O penhor da Caixa, sim, é do churrasco de aprovação, né? Churrasco tanajura. Ó, tem aluno que diz assim, professor, se eu passar, vou lhe chamar para um churrasco. Se eu fosse viver de churrasco desses alunos, eu estava morto.
Ô, minha Nossa Senhora. Depois vocês passam, vocês esquecem de nós. O penhor da Caixa, penhor civil, é uma linha de crédito ágil. Entre parênteses, o penhor da Caixa, que só ela faz, é o penhor civil. Ela também faz os outros? Faz. Ela faz penhor rural, industrial, mercantil de veículo. Mas o civil, nenhuma outra instituição financeira faz, senão a Caixa. É uma linha de crédito ágil, sem burocracia e com uma das menores taxas de juros do mercado. A respeito desse assunto, julgo os itens a seguir. A garantia do empréstimo é o próprio objeto empenhado. Qual é o objeto empenhado possível lá na Caixa? Diga para mim. Joias, pedras preciosas, né? Metais nobres, né? Relógio, caneta, marca-texto, bic. Não. Caneta, aquelas que vocês em breve estarão assinando os cheques azul da Caixa. Né? Quando você for para Zoropa, for assinar lá no hotel, você vai dizer, pode deixar. Faz o aí assina com a sua caneta chique. Senão você compra lá tem, é muito mais barato que aqui, você nem imagina. Pois bem, a garantia do empréstimo é o próprio objeto empenhado, sendo aceitos metais nobres, pedras preciosas, relógios e canetas. Esses últimos com a participação de um fiador. Tem fiador não? Nenhuma hipótese? Não tem fiador. A garantia é o próprio bem, não precisa de mais nada. Pelo menos por enquanto essa é a regra, não sei se eles vão mudar, mas não precisa de fiador. Oi? O bem fica lá, geralmente não fica, né? Geralmente ele financia um valor menor do que o valor do bem. Os documentos necessários para a contratação são quais? Sem olhar, olha para mim. Quais são os documentos necessários para contratar o penhor? RG, CPF em condição regular, comprovante de e só. E a questão diz o quê? Nota fiscal. Eu não preciso apresentar nota fiscal, não? Não. Aí quando vocês forem para a Europa, aí vocês trazem aquela caneta chique Montblanc. Vocês sabem o que é Montblanc, não sabe? Não é a caneta não. Por que o nome Montblanc? Quando vocês forem para a Europa, vocês vão ver. Por quê? O microcrédito é a concessão de empréstimo de pequeno valor a microempreendedores, formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional. A respeito do microcrédito produtivo orientado Crescer Caixa, julgue os itens a seguir. Destina-se a pessoas física e jurídica, tá certo? Tá certo, pessoa física e jurídica. Sua finalidade é para aquisição de equipamentos, matéria-prima ou ainda melhorar o ambiente do negócio. Certo ou errado? Certo. Com limites que variam de 300, faltou 0,00, a 15 mil. Certo. 300 a, por isso que eu corrigi, erro de digitação. De 300 a... Ou então, variam entre 315, está certo. Varia, não está certo. Aí conjugação, professor Mourão. Varia entre 315, está certo. Qualquer coisa entre eles. E prazo de pagamento tem até... Está certo? Certíssimo. Tudo certo. E para terminar a nossa tarde agradável, 12. Esse aqui da Caixa, a respeito do microcrédito produtivo da Caixa, é até 12 meses. Tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Certo? 30. Para a gente terminar a nossa tarde agradável. Happy hour é bom. Não foi divertido? Eu me diverti. Sábado tem mais. Sábado é de que horas? De 8 às 11. 2 horas comigo, né? Aí 1 hora com o professor Mourão e à tarde... Não, professor João Maria. À tarde é que é Mourão, Henrique com atualidades, é isso? Henrique atendimento. E... Fininho com raciocínio lógico. Muito bem.
Para concessão de crédito, é necessário... Menino, ó, tem uma correção, viu? Você precisa corrigir aí o que seu entendimento. Para concessão do crédito, você mesmo. É necessário ter capacidade civil? Possuir conta na Caixa? Sim, precisa. E não pode ter o nome em cadastro de inadimplentes, como Serasa, Cadim, SCPC e Sinad. Essas são as condições. Eu preciso ter capacidade civil, ou seja, ser absolutamente capaz. Eu preciso ter conta na Caixa e eu não posso ter meu nome inscrito no Serasa, Cadim, SCPC e Sinad. Sinad é o cadastro de inadimplentes internos da Caixa Econômica Federal. Valeu, pessoal. Tchau, viu? Beijo no coração e até sábado.